Você se sente impactado pelas transformações que têm acontecido na área de treinamento e desenvolvimento? Se você tem sido impactado assim como eu, esse episódio é para você, porque nós vamos conversar sobre o papel do profissional de treinamento e desenvolvimento na atualidade, que é muito diferente de como era no passado. Vamos lá? Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio. Já passamos de 50 episódios, esse é o episódio 51. E hoje nós vamos conversar sobre o papel do profissional de T&D na atualidade. Que jornada bacana, hein, Igor? Pois é, cada vez mais próximo do nosso primeiro ano de podcast e hoje com um papo muito especial, que é esse olhar pro profissional. Às vezes a gente olha muito para as funções, para as atividades e para o impacto que esse profissional faz, mas a hora que a gente olha do papel dele, como que ele faz, a questão de propósito, é uma grande alegria. Então, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez em mais um episódio e com uma grande querida. É isso aí. Então quer apresentar? Eu sempre apresento aqui, né? Pô, a Camille, eu tô sem todo o histórico, mas a Camille é uma grande querida que a gente já se conhece há alguns anos, de alguns encontros da TD, do próprio CBTD nesses eventos. Ela faz parte da comissão científica do Congresso, tem grande jornada aí como head de desenvolvimento em diversas indústrias farmacêuticas. Mas eu primeiro quero agradecer a sua presença aqui no nosso podcast e ouvir um pouco mais de você. Quem é a Camille? Conta um pouco mais pra gente. Conto. Bom, obrigada pela oportunidade. É um prazer para mim estar aqui. Obrigada, Igor. Obrigada, Carlos. Bom, a Camille... Bom, vamos lá falar um pouco de mim, né? Boa tarde, pessoal. A Camille é uma profissional de 24 anos de indústria farmacêutica. Eu tenho 41 anos. Desses 24 anos, eu estou em 10 a treinamento e desenvolvimento. E passei por várias casas, né, desde o início da minha jornada. Faço parte da CBTD, como o Igor falou, do CBTD, como o Igor falou, da comissão. Sou associada da BTD e da ATD, sou certificada pela ATD, mas sou formada em jornalismo, uma coisa que não tem muito a ver, né, com treinamento e desenvolvimento, mas que me ajudou muito hoje a lidar com as pessoas. Acho que também a base que eu tenho de teatro desde criança me ajuda também a ter essa interação fácil com as pessoas. Depois disso, quando eu quis me preparar, né, para vir para a área de treinamento, eu fiz o MBA de Gestão de Pessoas e de Marketing, e aí em 2013 eu tive essa oportunidade. Então, antes disso, eu fui representante, antes disso, estagiária, eu fui consultora, e depois cheguei para um job rotation, na época, na AstraZeneca. Eu trabalho em farmacêutica já há muitos anos. E depois eu fui migrando, graças a Deus, por escolha própria, para outras companhias, como Merck Serono, Novartis, até chegar como head de treinamento na Adium. E hoje em dia como head de treinamento na Janssen, que faz parte da companhia Johnson & Johnson. Muito legal. E a gente estava conversando antes de começar o episódio, que você começou a trabalhar cedo, né? Na verdade, algo que você gostava. Conta aí, você já apareceu na Globo, é isso? Fala aí. Então, essa é uma parte que eu não conto muito. Às vezes as pessoas vêm me perguntar, porque eu falo, gente, já tem tanto tempo. Você vai contar aí, conta aí. Quando eu era pequena, minha mãe me colocou nessas coisas de televisão, né, de modelo. Então, muita gente acha que eu fui paquita, mas eu não fui. Eu comecei trabalhando com a Xuxa num curso que ela tinha de modelo e manequim chamado PQT. E aí, por isso que as pessoas acham que, às vezes, eu fui paquita. E eu conheço todas elas, enfim, conheço a Xuxa. Não tenho mais contato, obviamente, hoje em dia, mas se encontro certamente... Tem um oi, porque em vários encontros, às vezes, eu tô. E aí, com isso, eu tive um convite para ser paquita, mas na época eu queria muito ser atriz. Então eu neguei e fui por esse caminho da televisão e do teatro. Então fiz Tablado, que é um curso de teatro super famoso lá no Rio de Janeiro, onde saíram vários atores hoje que estão em voga. E aí fiz várias peças, fiz alguns trabalhos na Globo, como atriz mesmo, como Brava Gente, Vocês Decides, Quinto dos Infernos, Felicidade, novela, enfim, várias coisas, Zorra Total. E aí eu lembro que eu tinha... Quando eu era nova, eu tenho um tio, na verdade, que trabalhava na indústria, e ele falava, Camille,
você tem que sair dessa coisa da TV, mas você tem o maior jeito de ser propagandista. Eu não entendia nada do que era aquilo. E aí, quando eu fiz 18 anos, meu tio me indicou. E eu comecei como estagiária na UCI Farm. E logo depois eu tive um convite para ir como estagiária para a Roche. E nessa época eu já estava fazendo jornalismo, porque como eu sempre gostei dessa coisa de falar... De câmera. Fazia muito essas coisas. Eu falava pra minha mãe que eu ia dar boa noite no lugar da Ana Paula Padrão, que trabalhava com o William Bonner no Jornal Nacional. E aí, com 1 ano e pouco de Roche de estagiária, eu quis tentar um pouco ir para essa área de jornalismo. Aí trabalhei com assessoria de imprensa no Globo, trabalhei dentro do Jornal do Globo. Mas aí, quando eu percebi, eu já tinha sido picada pelo mosquitinho da indústria farmacêutica. E aí quis voltar. Voltou. E aí sigo 24 anos. E engraçado, porque fui como representante, como propagandista, que tem uma coisa da troca, da persuasão, de você falar com os médicos. Então isso, de uma certa maneira, me supria, assim, de eu não estar no teatro ou na TV. E eu comecei a gostar muito daquilo. E nas reuniões que eu frequentava, eu me encantei pela área de treinamento. E eu lembro que desde o início eu falava, nossa, para plano de carreira eu quero ser treinadora. E aí foi na AstraZeneca que eu tive essa oportunidade e sigo aí há 10 anos, amando o que eu faço. Não tenho nenhuma saudade do tempo de atriz, adorava, assim, é um ofício super bacana que eu super valorizo. Tenho os meus amigos até hoje, convivo com eles, mas realmente eu acho que eu me encontrei nessa área. E eu tenho uma paixão imensa de desenvolver pessoas, de engajar pessoas. Eu acho que isso é o meu maior presente. Quando eu chego e alguém fala, nossa, aquilo que você fez maior diferença. Isso pra mim, assim, eu ganho tudo com isso. Legal. E já que você, tem esse prazer, esse brilho no olho de gerar engajamento e transformação, na sua visão, qual é o papel real de um profissional de treinamento e desenvolvimento? Eu acho que são vários papéis, Quando a gente tá na frente, vou falar um pouco do mercado que eu vivo, quando a gente está na frente da área de treinamento dentro de uma companhia, eu acho que você precisa entender de todas as necessidades que acontecem dentro do negócio, e aí seja ele qual for, Eu tô falando do meu negócio, mas seja ele qual for, para que a gente consiga ser estratégico e propor coisas estratégicas e que tenham a ver com o negócio, para as pessoas, para a audiência que a gente vai atingir. Então, eu acho que o profissional de treinamento hoje, ele precisa ter criatividade, ele precisa ter inovação, ele precisa ter uma comunicação assertiva, porque ele tem um papel de influenciador muito grande nos clientes internos que ele tem. Não só nos externos, na força de vendas, por exemplo, que é o meu mundo, mas principalmente nos clientes internos, no board, nos diretores, nos gerentes de marca, na área médica, porque tudo que a gente propõe, a gente entende as necessidades, mas quando a gente vai propor, a gente precisa impactar e influenciar essas pessoas. Então, eu acho que criatividade, inovação, impacto, influência, comunicação assertiva e pensamento estratégico, sempre orientado aos resultados, são pilares importantes que o profissional de T&D deve ter. Entender do negócio em si, Entender do negócio. Aprender como a empresa que eu trabalho, como que ela ganha dinheiro, como que gera resultado. Acho que esse é um desafio que eu vejo muito constante entre os profissionais de treinamento. É um desafio e às vezes é uma falha também, porque às vezes as pessoas... Tem muita gente ainda no processo. Não, eu tô aqui só fazendo as ações, tirando os pedidos, ainda tem muito disso. Tem muito isso. Apesar dessa mentalidade e cada vez mais forte. Atuação muito reativa, Exato. Muito reativa para atender a demanda que me pediram. Mas peraí, ele tá pedindo isso para quê? É realmente isso que vai resolver o problema? Exato. Eu falo muito isso pro meu time, porque às vezes eles vêm e falam, alguém me pediu isso. Eu falo, então, mas você procurou entender o porquê? Você parou para pensar se isso faz sentido? Porque as pessoas podem pedir 1000 coisas. E a gente tem mania de brincar, assim, na área, internamente, os times de treinamento. Falou, nossa, tem gente que parece que é pastelaria. Quer um de queijo, quer um de carne. E, na verdade, a gente precisa entender se realmente vai ser efetivo aquele treinamento lá na ponta, pro negócio. E muitas vezes, por essas pessoas, e não por mal, que ainda estão nesse processo, a área de treinamento não é vista ainda como uma área estratégica, é vista como uma área de suporte. Porque muitas pessoas só tiram pedidos. E o que eu fomento, meu time, as pessoas que trabalham comigo, entendam sobre o negócio, para vocês fazerem propostas de valor assertivas e que vão impactar para a companhia, seja ela qual for.
Então, eu acho que isso é um desafio muito grande da área até hoje. E eu acho que é um desafio muito grande também para as lideranças e para as pessoas também do time que devem ser protagonistas para a gente conseguir mudar essa visão que algumas empresas ainda têm. E muitas vezes é saber falar não também, né? Puxa, não é por aí que a gente vai. É negar um pedido, né? Em vez de só perguntar, fritas acompanha, senhor. Porque às vezes faz um... muito comum, fala assim, preciso gamificar. Tá, mas você quer gamificar o quê? Para quê? Como? Pode ser que a gamificação seja uma alternativa, ou pode ser que tenha outra alternativa para atender aquela demanda. Exatamente, é isso, né? Porque às vezes as pessoas veem as coisas na moda e querem fazer, né? Porque tá na moda, mas atende aquela demanda. E eu acho isso, dizer não. Eu lembro que no início da minha carreira eu tinha muita dificuldade de dizer não. E hoje em dia eu até brinco assim, hoje em dia eu bato no peito e falo não, mas eu tenho um porquê do não. E se a pessoa insistir, eu vou falar... Não acho necessário, não acho importante, não acho que vai impactar. Logicamente que a gente tem noção, né, de quem pede pra gente, e às vezes eu até falo, olha, tudo bem, você quer fazer? Não é a minha sugestão, mas dá pra fazer. Agora, o impacto eu acho que seria maior da outra maneira. Então, eu acho que dizer não também, ter essa maturidade, mas saber o porquê você está dizendo não, explicar para o cliente por que você está dizendo não, é super importante para a área. E o não, exatamente esse é o ponto que você trouxe, é propor a solução. O não é simplesmente negar. Fala assim, tá, exato. Por que você está me pedindo isso? É descobrir o objetivo desejado e aí oferecer uma solução. Olha, vai ser mais efetivo se a gente for por esse caminho, na minha visão. Né? E aí a gente consegue... Você falou de oferecer solução. As soluções, elas têm se tornado cada vez mais complexas. Não significa que complexo é difícil. Significa que são muitos elementos que você pode utilizar, né? Muitos artefatos, seja objetos educacionais e formas para as pessoas se desenvolverem. Como é que você tem visto isso do ponto de vista, né, de como o profissional de T&D tem que atuar? Porque antigamente, eu preparo uma trilha, um programa, e hoje você precisa pensar de forma muito mais ampla, mais sistêmica. Eu acho que, antes de mais nada, é importante a gente escutar as pessoas. Né? A gente vem falando muito de humanização, né? Esse tema está super em voga, junto com a ESG, enfim. Mas eu acho que a humanização, se as pessoas forem atentas, eu sempre fui muito atenta a isso, eu acho que esse é o primeiro passo para as coisas funcionarem. Então, eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu procuro muito escutar a minha força de vendas, eu costumo muito escutar o meu corpo gerencial. Lógico que a gente tem as estratégias da companhia para fazer as coisas, mas eu procuro ouvi-los também, porque eles estão na ponta. Né? E o que eu posso fazer para realmente modificar, transformar a vida desses caras lá na ponta e que seja efetivo? Porque é aquela coisa, né? A gente não está falando com criança, a gente está falando com adulto. E existe, como vocês sabem, aprendizagem, a linguagem de aprendizagem em adultos. Então, a criança, você fala, faz isso, ela faz. O adulto, se ele olhar e não ver sentido, ele não vai fazer. Entendeu? Então, por isso, eu acho que a escuta ativa para a sua audiência é muito importante. E, além disso, eu acho que a gente precisa entender o negócio, entender, no caso do meu mercado, né, dos brand plans que acontecem das marcas, olhar quais são as estratégias, né, para que a gente cresça com resultados e que a gente monte planos de treinamento que sejam efetivos quanto a isso, ter um olhar também depois da pandemia, ou antes também, porque a gente já fazia um pouco de online, mas ter um olhar para ver o que é necessário ser presencial, o que é necessário ser online, ter um olhar para entender também, seja presencial ou online, do que a gente está propondo de horas, né? Porque a gente tem que se colocar no lugar da audiência, se a gente está ali parado muito tempo, ter atividades que realmente façam sentido. Eu acho que todo esse cuidado na construção de qualquer plano isolado, qualquer plano de treinamento que a gente tenha para uma unidade de negócio, para um certo grupo de pessoas, a gente precisa ouvir eles, ouvir as pessoas impactadas no final, né? Ouvir também os clientes internos, mas a gente também fazer essas análises do que a gente está propondo, porque muitas vezes, e eu lembro que eu tinha essa ansiedade também quando eu comecei em treinamento, muitas vezes, e o meu primeiro chefe, ele me falava isso, ele falou, você quer fazer isso porque você quer. Porque eu achava o máximo, eu queria fazer aquilo ali, porque eu adorava aquele jogo,
ou aquele tipo de treinamento, mas não era necessariamente o que o time precisava. Então, hoje em dia, eu lembro muito do meu primeiro chefe, porque às vezes meu time fala, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Eu falo, gente, vocês nem escutaram os clientes, vocês nem escutaram o corpo gerencial, a força de vendas. Escuta, porque isso você quer fazer, porque você acha legal. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar, sabe? Muito pro outro. Acho que é o fator mais importante hoje em dia. Falam muito do customer centricity, né? Você colocar o cliente no centro, mas espera aí, eu preciso colocar o participante, que é nosso cliente interno, no centro. Super. E através daí desenhar a jornada não com o olhar nosso, mas com o olhar do participante, Exato. com o olhar do profissional. Eu sempre busco também, assim, quando a gente constrói qualquer programa, qualquer atividade isolada ou qualquer plano de treinamento, eu sempre busco esses participantes finais e chamo, apresento, falo, tá faltando alguma coisa, tem alguma ideia a mais? E várias vezes sempre tem, né? E assim, a gente não é dona da razão porque a gente tá na área de T&D, né? E eu acho que a gente precisa ter esse olhar para as pessoas, pra gente fazer coisas... E é isso que ajuda as pessoas a se engajar. Porque elas participaram da construção também. Exato. A hora que elas percebem e se veem enxergadas nesse processo. É um modelo mais colaborativo. Criaram, exato. Eu adoro, assim, chamar as pessoas para co-criar, porque a minha palavra não é única, nem a palavra do meu time. E se você pensa que a sua visão é única, você vai limitar em você. E nós somos limitados comparado a todas as possibilidades que tem na empresa, que tem no planeta, que tem no mercado. Exatamente. Esse ponto, assim, né, a gente já vem conversando bastante, né, no mundo do T&D, assim, de descer um pouquinho do pedestal do conhecimento e ir lá caminhar junto às pessoas para ouvi-los construir e entender realmente as demandas, o tempo, porque o que você mesmo falou da importância do significado para aprendizado do adulto. A gente fala muito do engajamento. Mas o engajamento, ele vem depois do significado. Então, talvez não está tendo engajamento porque não está tendo significado. Exato. Está sendo um conteúdo depositado, colocado numa plataforma, que é um grande problema, né? Mais de 80% do budget numa plataforma de LMS, às vezes, não é consumido. Né? Então, 80% do dinheiro é desperdiçado. Por quê? Não está encontrando significado para as pessoas que precisam consumir. E tem esse movimento, e as empresas todas, preciso popular a minha plataforma. Outro dia eu estava conversando com o professor, eu falei, puxa, mas às vezes você tem um conteúdo na sua plataforma que é muito parecido com o da outra empresa, com o da outra empresa, com o da outra empresa. Por que não ter uma ação colaborativa entre as empresas e focar energia naquilo que é diferente, é específico do seu negócio? E esse dado é um dado de 80% do pessoal não produz, mais ou menos. É isso? super alto. Tem algumas pesquisas, mas eu não tô, mas é assim, 80, se não mais. 80 eu chutei baixo pelo valor que eu lembro. Ou seja, tem muito conteúdo disponível, mas conteúdo é uma coisa. Outra coisa é como que eu uso isso para resolver meu problema. A gente tem, pelo menos eu na minha experiência, assim, a gente tem vários desafios, porque muitas vezes a gente trabalha em parceria com a área de RH. Em outras empresas que eu trabalhei, muitas vezes as pessoas tinham plataforma X e aí falavam, não, mas esse grupo gerencial tem que fazer conteúdo XYZ. Falava, mas por que ele tem que fazer esse conteúdo? Por que ele não entra na plataforma, já que é algo que a gente está oferecendo, e ele pode escolher um conteúdo que interessa a ele dentro da função dele? Não, mas por que é mandatório? Mas por que a gente não pode desafiar, entendeu? Porque o que acontecia, as pessoas não se engajavam. Entendeu? Por quê? Porque aquilo não tinha significado para elas. Por que eu vou aprender sobre isso aqui que estão me mandando? Então, chegava no deadline, 80% não tinha feito ainda. Entendeu? E talvez se a gente deixasse as pessoas escolherem essa trilha e oferecer isso como, né, um self-learning para eles, um lifelong learning, escolha o que você quiser, se fomentar isso, depois fazer alguns checkpoints de acordo com o que escolheram, eu acho que o engajamento seria muito maior. E justamente essa é a estratégia de fomentar a cultura de aprendizagem. Você vai deixando orgânico, né? Acho que alguns episódios atrás a gente falou com a Dani. E exatamente isso de você olhar, deixa a cultura de aprendizagem, as pessoas buscarem esse conteúdo de forma mais orgânica e aí começa um direcionamento aliada às estratégias da organização. Exatamente. E aí começa a fazer essa roda girar. Esse é um grande desafio. Falar assim parece que é muito fácil. Parece que é fácil. Mas assim, é o mundo ideal que a gente está enxergando, que a gente está percebendo hoje, que é o caminho a ser implementado. Né? O jeito que as áreas de T&D se organizavam no passado é diferente de como elas têm se organizado hoje. A gente tem visto várias movimentações, até
né? A gente teve um bate-papo com o Léo Carvalho numa das vezes, que ele falou, não, eu modelei coisas lá, que é quase da área de marketing, né? Você tem lá uma esteira para criar treinamento, onde você tem o time que faz quase copy, né? Que é o termo que o pessoal usa em marketing, que é para preparar conteúdo. Como é que você enxerga isso? Para onde a gente está caminhando? Porque tem áreas de TD que às vezes não tem ninguém que tem visão de tecnologia ou de dados, e isso hoje é importante também. Eu acho que o mundo está caminhando para uma coisa digital, né? Tecnológica, de AI, de um monte de coisa. Super rápido, né? Ainda mais depois da pandemia. Isso já era falado, mas ainda mais depois da pandemia. Eu acho que isso tem muito a ver... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto bastante de inovar, sou bastante criativa, mas eu acho que esse caminho a gente consegue seguir, de digital, de transformação, de inovação, e eu acho que isso tem muito a ver com a cultura da companhia. Então, se a gente tem uma cultura voltada para esse mindset, a gente consegue evoluir nesse caminho. Se a gente não tem, não é que a gente não consegue, mas a gente vai a passinhos de tartaruga, tentando convencer um stakeholder ali, um outro aqui, para trazer metodologias inovadoras de treinamento, né? E eu sou uma pessoa que eu penso muito fora da caixa. Então, o trivial não me agrada mais. O que eu fazia como representante ou consultora há 10 anos atrás, para mim não serve mais, entendeu? Então, eu vou estudando, vou buscando o que está acontecendo e eu vou tentando implementar essas coisas. E eu acho que isso muito tem a ver, como eu disse, com a cultura da empresa e tem a ver também com os clientes que são decisores da alta liderança, se compram isso ou não. Porque eu já trabalhei em empresas que o Igor comprava e que o Carlos não comprava, entendeu? E tudo bem. Então, a gente aqui tem um trabalho diferente, vamos ver como a gente vai agir aqui, e ali a gente tem um trabalho que a gente pode, né, ousar um pouco mais. Tá. E tem alguma estratégia para interferir ali em um que tá meio resistente? Como fazer para... Porque uma das coisas é ir lá e saber a dor dele, né? Fazer um mapeamento real. Não, esse é o principal de tudo. Eu acho que a gente precisa entender a insegurança do cliente nesse momento de seguir ou não com alguma metodologia. E depois a gente realmente trazer dados e fatos, exemplos, ou se a gente utilizou dentro da companhia, ou se a gente utilizou fora da companhia, ou a gente trazer artigos e mostrar realmente, né, para ele, para não fazer pesquisas com as pessoas, mais uma vez, escutar as pessoas e fazer pesquisas para ver que as pessoas estão esperando coisas diferentes e mostrar, tá vendo? Olha, a pessoa pediu isso, por que eu não vou fazer isso? Entendeu? Vamos tentar. E a gente pode errar também, né? Porque todo mundo erra. Então, a gente pode errar também. Mas eu acho que o grande papel do treinamento é a gente influenciar as pessoas mesmo a mudarem esse mindset, não ficar na mesmice, né, de sempre. Até porque para a audiência é muito chato. Verdade. E abrir esse espaço é importante, né? Abrir espaço para novas experiências, novas possibilidades de aprendizagem, de aplicação de conteúdos já solidificados e mudanças estratégicas. Abrir esse caminho, abrir esse olhar é fundamental também e faz parte do papel do profissional de TI&D, né? Exatamente. Deixa eu trazer uma provocação pra gente, porque uma coisa é o profissional de TI&D ir lá e criar as condições para que as pessoas se desenvolvam, desenhar trilhas, focado no outro. Mas e ele? E nós, profissionais? O quanto que a gente está se atualizando? Né? O upskilling, reskilling ou qualquer outra coisa que a gente qualquer outra forma que a gente venha olhar. E eu queria lhe perguntar, como é que você faz para se atualizar? E que dica você daria para os profissionais de TI&D para eles se manterem atualizados? Então, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu gosto muito de estudar. E eu acho que se eu não me atualizar, daqui a pouco as pessoas não me querem mais. E como eu quero estar no mercado por muitos e muitos anos, eu busco muito me atualizar. E é uma coisa que eu gosto também. Eu acho que eu puxei isso da minha mãe. Minha mãe costuma brincar dizendo que eu, dos 3 filhos, sou a que mais gosto de estudar. Ela é super estudiosa também. E além da gente ter, né, eu acho que o core do treinamento, que a gente sermos associados a ATD,
ao ABTD, a gente frequentar o CBTD, né, que é o maior congresso da América Latina, frequentar a ATD, que é o maior congresso do mundo, eu acho que são coisas core. E muitas vezes eu já ouvi pessoas falando assim, mas eu não posso ir na ATD, eu não posso ir no CBTD, e não fazem nada. Né? Eu falo, mas então, a gente tem um self-learning, tem um autoaprendizado, tem um lifelong learning. A própria BTD tem coisas gratuitas. Exato. Tem muito conteúdo gratuito. Tem muito disponível. conteúdo gratuito, né? Então, tem várias coisas gratuitas. E eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu faço vários cursos gratuitos da BTD, eu faço da FIA, da SPM, e às vezes, assim, temas diversos que nem são da minha área, mas que me ajudam a ter uma visão mais macro do negócio e eu ser uma profissional de treinamento e desenvolvimento melhor qualificada para conseguir até apontar alguns temas em algumas áreas. Então, a gente tem uma gama de diversas instituições, a própria BTD, a própria TD, outros profissionais que fazem lives, conversas abertas, e que isso tudo enriquece o nosso repertório. Né? Além, lógico, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, como uma boa jornalista, eu gosto muito de ler e escrever. Então, eu leio bastante coisas sobre a área de treinamento, coisas sobre também o mundo da indústria farmacêutica que não seja direto a treinamento, mas que seja relacionado a pessoas, a gestão. Eu converso muito e troco muitas ideias com os meus mentores. Eu tenho alguns mentores aí espalhados nessa vida e que são super queridos, super excelentes profissionais e que me ajudam muito, né? Pessoas que têm mais experiência que eu e que me ajudam muito, às vezes, a traçar um caminho, a trilhar um caminho que talvez eu não enxergaria, porque eles têm mais estrada do que eu. Então, acho que é uma junção de tudo. E eu acho também que a gente aprende muito com pessoas ao nosso redor, de qualquer função que a gente trabalha. Né? E eu costumo ter uma frase, eu não me lembro de quem mas que diz assim, que se você é a pessoa mais inteligente que você está, mais inteligente na mesa, saia, porque mude você não está aprendendo. Mude de mesa. Entendeu? Porque você não está aprendendo nada. E às vezes eu falo para as pessoas assim, né? Eu aprendi muito com você, com um representante, ou com um gerente, ou com um analista. E as pessoas, não, imagina que eu aprendi com você. Eu falei, não, sabe? Você tem coisas, você tem skills que eu não tenho, sabe? Você tem coisas que eu não tenho, porque a gente não é bom em tudo, né? E eu acho que a grande riqueza do aprendizado também com as pessoas é isso. É você ter essa noção, e tudo bem, que você não é bom em tudo, e você trocar com essas pessoas e alavancar elas no que elas são boas, né? E você continuar fazendo o que você faz de bom também. Exato. Aproveitar todos os momentos. É o tal do life-wide learning, né? Onde você aprende não só ao longo da vida, mas ao largo da vida. Ao largo da aumenta, vida, né? Todas as possibilidades de conteúdo. E o LIFO, né? O Learning the Flow of Work. E a gente estava há pouco conversando sobre o podcast, que tem sido uma jornada, e a gente fala muito disso aqui. Quando eu sento aqui, e o Igor também, a gente tá aqui para aprender, e a gente tá aqui para decodificar o que as pessoas que estão aqui conversando com a gente fazem bem, o que elas podem trazer e compartilhar. E isso tem transformado o meu jeito de olhar as coisas, porque imagina, já foram 51 entrevistas com pessoas, alguns episódios mais de uma pessoa, de temas diferentes, e pessoas referência. E se a gente está na posição do aprendiz, eu saio daqui dos episódios, eu quero melhorar alguma coisa na minha empresa, em casa. Então, cada episódio tem sido um aprendizado. E é gratuito. Tem sido uma aula aqui, né? Todos os episódios. A gente tem aprendido... Eu estava falando com o Carlos hoje mesmo sobre isso, né? Que eu sempre tive a oportunidade de conversar. A gente conversou bastante já nos cafés, nos almoços, nas reuniões. Mas... no momento de entrevista, é diferente porque é um momento dedicado a essa ao troca. Tema, focado ao tema. Então, isso é muito enriquecedor, né? Faz a gente pensar, a gente acaba sendo provocado, porque chega uma visão que fala, puxa, eu não tinha olhado sobre isso. E às vezes o aprendizado na entrevista, ou às vezes antes, depois que a gente está conversando. E acho que tem uma coisa que, como nós estamos aqui, a gente está 100% focado. O pensamento às vezes vem e sai, aí eu volto. Então a atenção é plena aqui. A gente não está só ouvindo, a gente está escutando. Porque se a gente não escuta realmente, daqui a pouco, então a gente se força a fazer isso. A conversa não acontece, né? Então a gente precisa estar o tempo todo focado nisso. Então é um aprendizado longo, importante e constante. Então é muito legal. Já são 51... tem sido muito bacana. Ai, que honra estar aqui. Mas aliás, uma honra. Porque você estava falando assim... E nessa questão do profissional de T&D,
às vezes é o aprendizado incidental que acaba acontecendo, onde você tá, um livro, uma coisa, mas assim, parar, focar, se concentrar. Eu falo muito do CBTD, quando a gente vai falar do CBTD, é o momento do profissional que cuida o tempo todo do aprendizado dos outros, cuidar do seu próprio aprendizado. Se doar para pelo menos 3 dias, se dedicar a esse aprendizado que vai impactar muito mais na sua ação. Mas participar e focar, dedicar tempo para o seu aprendizado é fundamental, mas esse tempo de qualidade. E você sabe que a gente conversando, nós que atuamos atendendo as várias empresas, tendo interface com vários profissionais de treinamento e desenvolvimento, a gente percebe nas reuniões, seja uma reunião comercial, seja uma reunião de entrega, aqueles profissionais que de fato estão com a mentalidade de aprender. Você vê que tem muita gente que está preocupado. Parece que tem gente na área de treinamento que está brincando de batata quente. Não. Você vai lá e parece que ela quer tirar a batata quente da mão, ao invés de realmente resolver. E tem pessoas incríveis. Talvez pode ser um momento de carreira e tudo mais, mas é uma provocação para você que tá nos assistindo. Como é que você está atuando hoje? Será que você está brincando de batata quente, né? Ou você está realmente indo profundidade no... E hoje, que eu acho, a maioria das pessoas são envolvidas. Eu acho que mudou. Eu acho que um tempo atrás, quando eu comecei, 20 anos atrás, trabalhando também na área de treinamento, eu percebi muito mais essa coisa do tirador de pedido, da batata quente, da resolução. Agora, essa visão, esse olhar estratégico, é muito mais disseminado e a maior parte dos profissionais são esses profissionais de alta qualidade, sim, que estão realmente preocupados na estratégia, mas ainda temos aqueles... Ainda temos, mas eu acho que o profissional que se destaca hoje é esse profissional que realmente está atento às necessidades, olha para a estratégia. Esse cara é o cara diferenciado, a menina diferenciada. A pessoa diferenciada. Você, são as pessoas que a gente tem entrevistado e várias, né? E várias pessoas. E a gente percebe, quando você vai lá e conversa com esse profissional, você vê que ele tem a capacidade de ir lá e aprofundar realmente as necessidades, não só acredita naquilo que a pessoa está falando, mas ele vai lá realmente verificar e desenvolve soluções incríveis aí, né? A gente tem aprendido muito aí com vários profissionais. É isso aí. Essa semana aconteceu, eu recebi um e-mail de uma pessoa perguntando de uma atividade que a gente faz na BTD, que é aberta, né? Que é o Clube da Leitura que a gente vai ter, tem todos os meses. É das 9 da manhã às 10 da manhã. Ah, puxa, mas é sempre esse horário? Porque esse horário eu não posso porque eu trabalho. Assim, aprender faz parte do trabalho. Acho que ainda existe uma separação nessa questão. Não, aprender faz parte do trabalho. Então, a gente precisa trazer isso para dentro das organizações e as pessoas não precisam ter culpa de parar de trabalhar, de parar a tarefa que está fazendo para aprender um pouco, para se dedicar ao aprendizado, porque o trabalho vai sair melhor, Sim, né? Exato. Você está falando aí de aprender. A pessoa, mas eu vou ser remunerado para aprender? Você está o tempo todo aprendendo. Quem não aprende não cria coisas novas, não troca. Exato. E a postura do aprendiz é uma coisa que a gente percebe muito, assim, as pessoas que têm uma postura do aprendente, né? De quem está aprendendo, consegue ter resultados muito melhores. Certamente. Eu acho que quando a gente aprende coisas novas, a gente ouve pessoas diferentes da gente falando, a gente vê novas ideias que não venham da gente, eu acho que a gente aprende realmente muito mais. Eu tenho plena convicção disso na minha carreira. E eu sempre busco isso, né? E muitas vezes, assim, aí as pessoas falam, você não aprende com ninguém mais novo. Muito pelo contrário, sabe? Muitas vezes eu escuto pessoas mais novas no meu time, eu falo uma coisa, a pessoa fala, mas se a gente fizesse assim? Eu falo, nossa, não é que a ideia realmente é melhor? Né? Então, a gente também ter esse discernimento, né? Que independente de gerações, né, digamos assim, a gente pode aprender com todo mundo. É verdade, é verdade. E se você estivesse começando sua carreira agora, com a experiência que você tem hoje, que dica que você daria para a Camille lá do passado? Olha só, que dica que eu daria para a Camille? Eu diria para ela acreditar mais no potencial dela lá no início. Que hoje vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E que é natural, né? Porque as pessoas, quando começam qualquer posição, elas ficam um pouco aflitas com desafios, mas eu diria para ela ter autoconfiança que se ela foi escolhida para estar ali, né, porque era para ser dela, e falaria para ela que ela poderia ter aprendido a dizer não mais cedo.
Mas só. talvez a maturidade não tenha sido tão grande nessa época. Porque quando você fala falar mais não, tem a ver com posicionamento. Sim, porque eu acho que eu acho que, ainda mais quando você começa, né, eu acho que você precisa ter esse olhar assim muito claro para você tomar conta da cadeira mesmo, né? Que você esteja atuando, seja ela de coordenador, de gerente, de head, enfim, de job rotation. Mas você ter essa certeza que se você está ali, você pode dizer não, porque você foi escolhida porque você realmente foi diferenciado, né? Então, para as pessoas que estão em job, né, ou que estão em processo, ou que são gerentes e vão ser heads ou coordenadores, que vão ser gerentes, confiem em vocês, porque quando a gente é escolhido para alguma coisa, quando a gente está num processo para alguma coisa, certamente é porque a gente é capaz, né? E não tenham medo de dizer não, que eu sei que é difícil, mas não tenham medo. Tem uma frase que eu gosto muito que é para reconhecer o seu valor, se aproprie da sua importância, né? Exatamente. Eu e minha mania de falar exatamente. Exatamente, Mas é isso aí. Muito bom. Muito bom, o papo tá maravilhoso e eu quero fazer mais uma pergunta aqui. Com relação ao mercado, vamos entrar um pouco na indústria farmacêutica, né? Você falou que o que acontecia lá atrás, o jeito que funcionava lá atrás em 10 anos, hoje já não é mais a mesma coisa. O que mudou? Eu acho que a gente hoje presta atenção muito na experiência do usuário, né? Eu acho que antigamente as coisas eram feitas olhando mais para a estratégia do negócio, pensando muito no cliente de fora, né? O cliente final, no caso da gente, os médicos. E as atividades eram muito pensadas, voltadas só para esse público, sem a gente pensar em qual seria a experiência do usuário, nosso usuário, né? Os nossos clientes, Paciente né? lá da... A força de vendas, que é quem realmente a gente está treinando. Quem tá no dia a dia. Que está no dia a dia, ou o corpo gerencial, para que impacte os médicos, né? Então, eu hoje, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu não me lembro, por exemplo, de eu participar de tantos brand teams ou de tantas discussões de programas de treinamento, sejam eles gerenciais ou para a própria força de vendas. Eu participava, mas era muito mais raro do que eu vejo hoje a participação dentro das empresas que eu trabalhei, da gente co-criar junto. E eu acho que, de fato... os treinamentos hoje estão mais efetivos, pelo menos nos lugares que eu passei para trabalhar, porque a gente olha para o usuário, para o nosso usuário, entendeu? Que é a força de vendas, que é o corpo gerencial. A gente traz eles para todo momento para construir com a gente, para pensar com a gente, porque aí você consegue engajar mais, é aquilo que a gente está falando, engajar e transformar, e a pessoa falar, se eu fizer isso, realmente eu vou ter um papel diferenciado na frente do meu médico, e o meu médico, consequentemente, vai ter um papel diferenciado na frente do paciente, que é o que a indústria farmacêutica quer, melhorar a vida dos pacientes. Então, eu acho que você ter esse olhar para a experiência do usuário hoje em dia é muito mais forte do que antigamente. Muito bom. Tudo é sobre experiência hoje, né? Acho Isso que aí. olhar essa experiência, a forma como as pessoas costumam aprender, costumam levantar, é fundamental. E ter esse olhar, né? Tipo, eu aprendo mais de que maneira? Talvez não seja a mesma maneira que o Igor aprenda, que o Carlos aprenda. Então, será que a gente consegue identificar como é esse grupo e entender como a gente pode atuar em todas essas frentes, porque eles são diferentes, mas a gente pode engajar a atenção de todos, né? Legal. Ter a atenção de todo mundo, para que eles possam aplicar isso. Então, também tem muito esse olhar, assim. Sensacional. E adivinha? O tempo já O tempo voa. voou. Já estamos chegando perto do final e agora é o momento T&D, que é o Tome e Devolve. Ai, meu Deus, é o quê? Uma palavra ou uma frase? Eu falo uma palavra e você complementa. Pode ser uma palavra ou uma frase. Tá bom. Bom? Vamos lá. Educação, Essencial. transformação, É o que eu penso fazer na vida das pessoas. desafio, Ser estratégica sempre nos negócios para contribuir. propósito, Desenvolver pessoas. seu desejo, Que as pessoas olhem para mim e falem, nossa, você transformou minha vida e deixou seu legado. Já escutei isso algumas vezes e esse é o meu maior presente. que legal. E presente? Meu presente, em relação ao presente, Pode ser presente. que eu continue alcançando grandes resultados, né, nas minhas ações de treinamento e desenvolvimento e consiga contribuir não só com pessoas, mas para o negócio também. Legal. E como que as pessoas te encontram? Bom, as pessoas me encontram
Em diversos lugares. Então, vamos lá. No LinkedIn, eu tô como Camille Fada Casanova, mas no mercado eu sou conhecida mais como Camille Fada. Eu criei há pouco tempo um Instagram voltado para treinamento que chama Training for All. Então, é training underline for, o número, underline all, né, de todo mundo. E lá eu costumo colocar algumas coisas que eu faço, alguns pensamentos de como eu ajo e também a minha ideia de realizar alguns web meetings, compartilhar ideias, né? Tanto trazendo colegas de treinamento, mas também fazer alguns temas para quem quiser aprender gratuitamente, entendeu? Porque eu gosto de fazer isso. Legal. Então, não vou cobrar nada, eu sempre gratuitamente. Mas pra gente ter essa troca realmente com as pessoas. E eu tenho o meu Instagram pessoal, que eu também às vezes falo de trabalho, que é Mille, com 2 L's e E, e Fada com 2 D's, tudo junto. Mas acho que os locais mais de trabalho que vão me encontrar é LinkedIn e o Training for All. Legal, muito bom. Prazer recebê-la. Obrigado, Camille. Foi meu, foi ótimo, bate-papo. Papo incrível, né? Pelo brilho no olho, dá pra perceber que você tem paixão naquilo que faz. A paixão contagia, né? Dá pra aí. ver isso acontecendo. Pra continuar a conversa. A gente vai embora. Vai embora. Continuemos nas próximas ATDs esses bate-papos. E Vamos. por aí. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. E se você gostou desse bate-papo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Todas as terças-feiras nós compartilhamos um episódio, seja no YouTube, no Spotify ou em qualquer outra rede que você esteja acessando. E sempre com o objetivo de dar voz aos profissionais que impactam, treinam, transformam o país. Aqueles que de fato fazem a diferença. E quem sabe você pode estar um dia aqui batendo esse papo aqui com a gente. Por que não? Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Obrigado, Camille. Valeu. Obrigada, Igor. Carlos. Valeu. Obrigada, Vamos lá, Igor. né? Sensacional. Bora pro próximo episódio. Bora. Valeu.